pedra de Oxumaré, perto do mar, assemelha-se a uma pia de água benta, e as jovens mães ali vão para batizar os filhos. Sinal feliz é, nesse momento, aparecer no céu um arco-íris. Oxumaré está abençoando a criança que lhe apresentam. Os cultos de Iemanjá e de Oxum, deusas da água salgada e da água doce, reclamam oferendas atiradas na margem ou de um barco em alto mar. Seus presentes são águas de colônia, flores, espelhinhos e pentes, pois ambas as divindades são vaidosas. Deve encher no banheiro, eles vão cair nas lixos lá, deixa que eu tô ferrando. Eu também quero, né, comadre? Você pegou tudo. Um tanquinho assim. A roupa um tanto assim. Sabor, mulata e sabor. Todo em sabor. Sabor, mulata e sabor. Sabor. Todo em sabor. Tô lavando a minha roupa. Lá em casa estou chamando. A água, principal fator da vida sobre a Terra, acompanha a história da humanidade desde a sua origem. Testemunha dos momentos de alegria e de sofrimento, a água também marca as grandes contradições da modernidade. E a presença da água em nossas vidas se manifesta de tantas formas distintas que é impossível enumerá-las. No entanto, ela é tão importante que sua falta logo se faz sentir, às vezes de maneira pungente. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Assim, o acesso aos recursos e a distribuição da água acabam tornando-se instrumentos da dominação e do poder que acentuam os abismos sociais. É de 1816 que data a inovação da indústria da lavagem de roupa. As lavadeiras brasileiras têm a vaidade de entregar a roupa não somente bem passada e arranjada em ordem dentro de uma cesta, mas ainda perfumada com flores odoríferas. À medida que aumentava o número de habitantes na cidade, o problema do abastecimento de água crescia em importância. Embora existissem diversas vertentes, a distribuição de água era precária e a população dependia dos chafarizes. Em 1831, já se fizera notar a preocupação da Câmara no sentido de obter um levantamento topográfico da cidade. A obtenção de água dependia apenas da Câmara, que considerava como única forma de solução para o abastecimento dos chafarizes a obtenção de água do Ipiranga. São Paulo crescia e a necessidade de água também. A solução encontrada pelo Estado será a de recorrer à iniciativa privada.
Embora o município procurasse estabelecer novos critérios de urbanização da cidade, essas medidas seriam incorporadas muito lentamente. Se já em 1828 se tentara estabelecer um plano para a cidade, sua realização não ocorreria como consequência imediata. Ao findar o século XIX, a cidade organizava-se não pela intervenção do Estado. Companhias privadas, obtendo concessões, é que lograriam sistematizar prioritariamente a distribuição de água. Evidentemente, tratava-se de investimentos que visavam ao lucro. E o desenho de São Paulo, tal como era idealizado pela Câmara, obedecia a outra lógica, nem sempre a serviço dos homens. A lógica do capital. No final do século passado, o aproveitamento das águas na capital de São Paulo, uma cidade ainda bem provinciana, a população ia buscar, as mulheres, as crianças iam até o rio Tamanduateí para buscarem água para seus usos de consumo, cocção, cozimento dos alimentos e para a higiene. Hoje, para conseguir um pouco de água, o cidadão privilegiado só precisa abrir uma torneira. No entanto, cada gota dessa água traz consigo um pouco de história. De 1872, conhece-se um ofício do Inspetor-Geral das Obras Públicas, remetendo à Câmara um orçamento para canalização de água potável para o pátio do colégio, onde se faria um chafariz piramidal com 3 torneiras e outros espalhados pela cidade. Entretanto, naquela época, São Paulo teve apenas mais 2 chafarizes instalados, o do Largo do Rosário e o do Largo do Carmo. Além do mais, todos os chafarizes reunidos não forneciam toda a água necessária para abastecer a cidade. A restante era tirada de poços abertos nas margens do Tamanduateí e do Lava Pés e vendida nas ruas pelos aguadeiros. Havia, já naquela época, um negócio de venda d'água carregado em tambores por burricos, barris que carregavam água no lombo dos burricos. O governo da província implantou alguns chafarizes no centro da capital da província de São Paulo. Em carta dirigida a um parente seu que ficara na corte, um aguadeiro assim se expressava: as águas são boas, o povo é burro. As águas são deles e nós lhes vendemos. O primeiro movimento social da população rebelando-se contra uma privatização da companhia de saneamento na época, feita por uma companhia chamada Cantareira,
que foi buscar água na Serra da Cantareira, trazendo até a região da Consolação, em São Paulo. E como eles tinham que sobreviver com a vinda da água, houve a destruição de alguns chafarizes. A população se revoltou e houve uma movimentação muito grande, o que fez com que o governo recuasse naquela época e retomasse os serviços de saneamento básico, principalmente fornecimento de água. Os tanques comuns do cortiço estão cheios de roupas e de espuma. No capim, meia dúzia de calças de homem e algumas camisolas rasgadas. Mãos esfoladas se esfolam. Metade do cortiço sai para a fábrica. A fumaceira se desmancha, enegrecendo a rua toda, o bairro todo. O casarão de tijolo com grades na janela. O apito escapa da chaminé, libertando uma humanidade inteira que se escoa para as ruas da miséria. O Tietê turvo, barcas ancoradas e andando cheias de troncos e homens grossos com camisas altas cor de canela. O desenvolvimento de novos sistemas sempre está associado a crises hidrológicas. Outra grande crise hidrológica ocorreu em 1923 e fez com que o governo do estado implantasse um sistema, denominado Sistema Cantareira, indo buscar águas na região da Serra do Mar, a cerca de 70 quilômetros de São Paulo, a leste, no município de Biritiba-Mirim, e trazer essa água até a região da Moca, de grande crescimento industrial nessa região da Moca. Tomara que chova 3 dias sem parar. A minha grande mágoa é lá em casa não ter água. A nossa crise atual de abastecimento público é decorrente desse conflito de uso e é decorrência também de um atraso nos investimentos das obras, das grandes adutoras e da redistribuição. Nós temos conflitos, principalmente no período de verão, onde, paradoxalmente, é um período mais chuvoso, é um período onde tem maior demanda, maior consumo de água, e nós não temos o investimento realizado de capacidade de tratamento. Então nós estamos limitados na nossa capacidade de tratamento e na nossa capacidade de movimentar, de transferir essa água até a casa do nosso cliente. Para falar o quê? Para falar o nome? Idade não precisa não, né? Bom, eu sou Valmira Coelho de Araújo Andrade. Eu vim lá do sertão da Bahia, né? De Monte Santo, próximo a Euclides da Cunha e próximo a Canudos também, né? E eu vim de lá por causa da seca, por isso eu senti um trauma de seca. Eu senti um trauma de falta de água. Eu imaginava que tinha deixado a minha terra, a minha família e a minha cidade e tudo, as minhas raízes, para procurar uma vida melhor. E, no entanto, cheguei aqui e vim passar o mesmo drama que eu passava lá. Tomara que chova 3 dias sem parar. Oi, tomara que chova 3 dias sem parar. E aí, na medida que foram chegando, as pessoas foram construindo,
a água foi sumindo, não dava para todo mundo cavar poço, furar poço, né? Assim, muito próximo dos outros, porque já na água já tinha que dividir. E na medida que... E aí começou uma disputa, uma briga, né? De vizinho querendo roubar a água do vizinho. Aí a gente começou a se preocupar, o bairro foi crescendo, né? Havia uma solidariedade entre os moradores. Se havia disputa pela água, mas por outro lado havia a solidariedade, assim, de amizade, porque a gente precisava de tudo no bairro, nós não tínhamos nada. A Light, ela reconfigurou os rios de São Paulo, barrando riachos, ribeirões, formando barragens hoje dentro da cidade de São Paulo, na época retiradas, para aproveitamento energético em Cubatão, descendo a Serra do Mar. Esse sistema faz com que o Rio Pinheiros, que antes era um afluente do Rio Tietê, tivesse seu curso invertido, portanto é um rio insólito, é um rio que sobe, ele não desce, é um rio que sobe pela obra da engenharia humana, tá certo? Através de 2 estações elevatórias, em Traição e outra em Pedreira, e vai jogar as águas do Rio Tietê dentro da represa Billings. E em seguida essa água servia para gerar energia em Cubatão. A Light obteve a autorização do governo para as obras, mas esse uso prioritário das águas abortou qualquer projeto de captação de água e de tratamento de esgotos na região que afetassem seus interesses. A Sabesp, ela é uma empresa estatal, portanto, ela é uma criação do período do milagre econômico brasileiro. Criaram-se estatais numa forma de sociedades anônimas com capital majoritário do governo, para que pudesse fugir da burocracia que existia nas autarquias, nas administrações públicas diretas. A Sabesp, nesse primeiro momento, nesse primeiro período, de 73 até 1980, 81, ela teve um aporte de recursos de grande monta, um período de grandes obras, de grandes realizações, mas cujo modelo, está demonstrado hoje, era um modelo montado em bases falsas, já que levou a um processo de endividamento da companhia de difícil solução. A Sabesp, como qualquer outra companhia estatal, ela acaba tendo a cara do governo, o que é muito importante, porque aí a população, a Sabesp também passa a ser julgada no bojo de toda ação de um governo que foi eleito pela população. Portanto, a Sabesp, ela também é um espelho de cada governante. Se o governante é um bom governante, a Sabesp normalmente presta serviços melhores nesse período. Se o homem mantém com a água uma relação singular, é devido à absoluta necessidade em que ele se encontra de fazer-lhe apelo, simplesmente para manter-se vivo. Olha a água, um pinguinho assim, um tanquinho assim, a roupa um tanto assim. Saboa mulata e saboa, saboa
sabor.